Quem é o argentino que recebeu uma proposta de 109 milhões de reais do Flamengo? Vídeo de hoje do canal responde a essa pergunta. Vou falar sobre uma oferta de 120 milhões de reais nas mãos do Flamengo pelo lateral Wesley. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo a todos os papais que acompanham o canal do Nicola. Muita saúde e paz, aproveitem o dia de vocês. Agradecer também a audiência de todo mundo por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas. Notícias, e a primeira informação é sobre a seleção brasileira feminina de futebol que ficou com a medalha de prata na Olimpíada. Derrota nesse sábado na final para os Estados Unidos, derrota por 1-0 no jogo extremamente equilibrado. A seleção brasileira perdeu chances incríveis e confesso que considerei o gol dos Estados Unidos meio esquisito. Jogadora que não recebe a bola em posição de impedimento, para mim tem interferência no lance, mas se os especialistas em arbitragem pensam diferente, quem sou eu para dizer o contrário? Só para arrematar, a partida que marcou a despedida da Marta da seleção brasileira, a 6 vezes melhor do mundo, pendurou as chuteiras quando o assunto é seleção brasileira. Quero contar que na Inglaterra temos novo campeão, Manchester City, depois de empate no tempo normal em 1-1 e vitória nos pênaltis por 7-6, se sagrou campeão da Supercopa da Inglaterra, decisão contra o rival Manchester United, jogo para lá de equilibrado e que teve o goleiro Ederson como um dos vitoriosos, ele e o Savinho, ex-jogador do Galo. Bora contar também que Milton Leite se despediu nesse sábado do Sport TV. Ele narrou o atletismo e quando passou a bola para a transmissão do basquete, anunciou sua saída do Grupo Globo, trabalhou por 19 anos no Sport TV e acabou sendo convidado a se retirar. Vai fazer enorme falta, tomara que Milton Leite esteja em breve em uma outra emissora. Muito legal acompanhar jogos sob transmissão dele. Quero falar agora sobre o Flamengo com uma oferta de até 120 milhões de reais que já está nas mãos dos dirigentes rubro-negros. O interessado é a Atalanta, o jogador em questão, Wesley, lateral direito de 20 anos de idade. A proposta é de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, ou seja, 120 milhões de reais se a gente incluir o pacote inteiro. Com os 15 milhões de euros fixos, estamos falando de 90 milhões de reais. O Flamengo ainda não respondeu de forma positiva, mas a tendência é que ele permita que a Atalanta se acerte com Wesley. Algumas semanas atrás, no mês de julho, o Bournemouth da Inglaterra já havia oferecido 12 milhões de euros na oportunidade. O Flamengo disse não, inclusive estendeu o contrato do lateral direito. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 2028. Na oportunidade, o Flamengo ainda adquiriu mais um pequeno percentual dos direitos econômicos. Dessa maneira, hoje o Fla tem 90% dos direitos do atleta, outros 10% são do Wesley. Ao que parece, o ciclo do lateral direito vai terminando. E o torcedor rubro-negro, que não gostava muito nem do Mateuzinho nem do Wesley, vai ter a oportunidade de assistir os dois serem vendidos por algo na casa dos 19 milhões de euros, 15 milhões de euros fixos do Wesley, mais 4 milhões de euros fixos com o Mateuzinho, há a possibilidade de mais 5 milhões de euros de bônus do Wesley e mais 1 milhão de euros de bônus com o Mateuzinho. Boas vendas para atletas que nunca conseguiram empolgar o torcedor rubro-negro.
Hora de falar sobre o Flamengo, que acaba de fazer uma oferta para um jogador argentino no valor de 109 milhões de reais ou 18 milhões de euros. Pelo menos foi o que informou o pessoal do GE. O interessado é Carlos Alcaraz, meio atacante argentino de 21 anos de idade, formado no Racing e que pertence ao Southampton. A história desse menino é a seguinte: em 2020 ele se torna profissional do Racing, chama bastante atenção, jogando como segundo homem de meio campo ou como meio armador. É comprado em janeiro de 2023 pelo Southampton por 13 milhões e 600 mil euros. Com a camisa do clube argentino, antes de se mudar, ele havia feito 83 jogos e 12 gols. Pelo Southampton, mais 47 jogos e 8 gols, acaba sendo emprestado no começo desse ano para a Juventus para terminar a temporada europeia. Tem uma passagem discreta, a Juve decide não comprá-lo e o Southampton ainda não se decidiu sobre utilizá-lo ou não para essa temporada que está só começando lá na Inglaterra. Foi nesse cenário, entendendo que o Alcaraz poderia ser uma alternativa para os lugares do De Arrascaeta e também do De La Cruz, que o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, basicamente a grana que gastaria para a contratação do Claudinho. Como o Claudinho não será liberado pelo Zenit, o Flamengo mudou a sua estratégia e está trabalhando na contratação desse jogador. Se não houver acordo, aí o Gonzalo Plata, o atacante equatoriano de 23 anos de idade, que pertence ao Al Saad, será a grande opção. Só para completar em relação ao Fla, rubro-negro que não terá Varela para o confronto dessa tarde contra o Palmeiras no Maracanã. O Varela tem uma lesão no quadril e virou dúvida também para a partida de meio de semana na Libertadores da América. Os dois técnicos não estavam ganhando nada. Abel ia terminar o ano sem levantar nenhum caneco. Renato ia levantar o ano sem levantar. Quem ganhasse a Libertadores se consagrava. E o outro estava proscrito. Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Quando o Andrés Pereira caiu de bunda e entregou a bola para o Davis. Renato, o que você achou da contratação bombástica do Flamengo? Falam em Claudinho e trazem um mero desconhecido. Você já tinha ouvido falar desse jogador? Vamos botar esse jogador na tela, então? E eu vou confessar para vocês que eu não tinha ouvido falar. Essas coisas eu não minto, entendeu? Não tem esse papo de, não, olha aqui, jogou assim, joga dessa maneira, mapa de calor. Gente, isso tudo é uma cascatança gigantesca, né? Na verdade é essa. Tá aqui, ó. O Paparazzo, baseado numa matéria do Lucas Pedrosa e do André Renan, ele fez um resumo aqui dessa matéria, que deve ser do UOL, Lucas Pedrosa e André Renan, e que é baseada também nos números do SofaScore. Deixa eu botar na tela aqui o jogador. Eu confesso a vocês que eu nunca ouvi falar, cara. Nunca ouvi falar. Olha aqui. Tá aqui o post do Paparazzo. Deixa eu ver se já está na tela para vocês verem. Tá lá. O Flamengo negocia a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata, que joga no Al Saad. O rubro-negro tem o Corinthians como principal concorrente. O clube paulista ofereceu 10 milhões de dólares pelo jogador. Gente, de onde é que o Palmeiras tem dinheiro para oferecer 10 milhões de dólares para um jogador, cara? Essa esculhambação que é o futebol brasileiro. Os caras vão contratando e não pagam ninguém. E continuam contratando. É inacreditável isso. Mas, enfim, diz aqui a matéria do UOL, Gonzalo Plata foi destaque na Stars League na última temporada. Confira os números. 21 jogos, 8 gols. Não é exatamente um goleador, mas faz gol. Faz gol. Mais ou menos, menos de 50% de partida por gol, mas 6 assistências. 119 minutos para participar do gol, 49 finalizações, 20 no gol. Hoje é dia de mais uma grande festa no Maracanã. Galera, o Mengão vai entrar em campo e vai ser um daqueles jogos que a nação rubro-negra não esquece. Além de enfrentar o Palmeiras, teremos uma homenagem especial para o nosso eterno ídolo, Adílio, o maior camisa 8 da história do Flamengo. E olha só, vai ter bandeirão com a cara dele levantado na arquibancada, para todo mundo ver e sentir orgulho de ser Flamengo. O Maracanã vai ferver e a energia da torcida vai estar lá em cima, como sempre. Porque a gente sabe que, quando o Flamengo joga em casa, a coisa muda de figura. É pressão o tempo todo, é aquela atmosfera única que só o Mengão tem. E hoje, com a imagem do Adílio,
O cara que ajudou a construir a nossa história, no meio de tudo isso, vai ser ainda mais emocionante. Gerson, que hoje carrega a camisa 8, vai entrar em campo com o nome do Adílio às costas, e todos os nossos guerreiros vão com o pet do ídolo no peito, mostrando que a memória dele continua viva em cada lance, em cada gol. Porque Adílio não foi só um craque dentro de campo, ele era a alma do Flamengo, o símbolo do que é ser rubro-negro de verdade. Então, nação, vamos fazer o Maracá tremer hoje. Vamos cantar mais alto, empurrar o time, e fazer essa homenagem ao Adílio do jeito que ele merece. Porque aqui é Flamengo, e a gente nunca vai esquecer daqueles que nos deram tantas alegrias. Hoje é dia de vitória, dia de celebrar nossa história, e dia de mostrar mais uma vez que o Flamengo é gigante. Vamos com tudo, Mengão!